Agora muda a programação da mentalidade da sociedade. Retiram-se todas as decorações de Natal e começam as decorações de Carnaval. Para o público ter outra motivação para seguir em frente buscando prazer nesse mundo. Então sempre há uma esperança. Começam a cair todo mundo tira as árvores de Natal, tudo que era decoração referente ao final de ano, as festas de final de ano, e começa uma nova etapa. E assim, ano após ano, tudo se repete com algumas novidades. De vez em quando aparece um evento que não é anual, às vezes é bienal, às vezes é até mais esporádico que isso. E as pessoas, a massa popular, sem refletir muito, vai seguindo. E nós fazemos parte dessa massa popular, também seguimos isso de certa forma, mas temos o privilégio de, como hoje, despertar cedo para escutar uma mensagem transcendental. Uma mensagem que não é temporária, não é circunstancial da vida neste mundo, não está relacionada somente com comer melhor, dormir melhor, também desfrutar dos sentidos melhor e se defender melhor. Em termos de defesa, estamos bem atentos para isso, porque parece que a mentalidade bélica não desaparece da sociedade, né? Os grandes líderes mundiais sempre querendo mais e mais poder, mais e mais dinheiro, mais e mais facilidades. E nem se preocupam com o outro. Agora, nós estamos nessa situação como parte da massa popular e trazemos para dentro de nós a mesma mentalidade materialista. E esse é o grande risco para nós devotos. Trazer essa mentalidade materialista, porque nossa prática espiritual, nossa escola filosófica nos ensina que podemos começar utilizando tudo para Cristo. Então não precisamos fazer mudanças na nossa vida pessoal. O que fazemos para nós, passamos a fazer para Krishna. Se buscamos sempre a melhor comida, vamos buscar a melhor comida para Krishna. E se buscamos prazer, vamos procurar buscar o prazer de Krishna. E assim a gente aprende e vai tocando, mas a gente também precisa retiros como esse, apartamento, afastar-nos da sociedade como um todo, da massa popular, dessa psicologia da massa social, da massa popular, para uma reflexão um pouco mais profunda, uma vivência um pouco mais profunda, com uma mensagem espiritual significativa, forte, que possa fazer com que a nossa própria liberdade faça a opção de uma vida mais profunda. E essa é a oportunidade da Ecovila Vrajadama. Todo esse esforço, construir templo, o piso escolhido, que as cerâmicas pretas e brancas sejam colocadas de determinada maneira, e aí vem as características da engenharia do templo, o pé direito de tal altura, o teto, se vai ser reto ou se vai ser curvo. Tudo isso começa a ser aplicado para a satisfação do outro no seu desenvolvimento espiritual. E é essa mudança, esse pulo do gato que a nossa inteligência precisa fazer para pensar no outro. Pensar nas pessoas em geral, pensar na massa popular, nas pessoas que compõem essa densa massa popular
guiada por motivações materialistas, exclusivamente materialistas. Às vezes com um toque religioso, mas sem aprofundamento. Religião como uma expressão ritualística, uma expressão de um sentimento mais elevado do que o normal da vida material. E nós temos essa motivação. Estamos aqui reunidos nesse começo de ano e cada dia chega mais um. Ontem fomos buscar Chitragopi, aproveitamos para dar as boas-vindas a Chitragopi. E eu fui buscar, a Bala me acompanhou, estamos aqui com muito prazer com vocês de novo. Toda oportunidade de vir a Vrajadama a gente sempre vem. Recentemente fizeram um convite para uma sessão de cinema pré-inaugural do Cine Auditório do Complexo Escolar e nós ficamos motivados. Eu coloquei lá, estou indo, o Bala também, mas depois quando a gente caiu na real, não era tão fácil simplesmente sair para viajar 140 quilômetros, assistir um filme e voltar 140 quilômetros de noite para continuar com as nossas obrigações devocionais por lá. Mas estamos aqui reunidos e é uma delícia. A palavra mais adequada é essa. É uma delícia estar reunidos para ouvir o Bhagavata e é o que nós vamos fazer agora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, estamos no canto 10, capítulo 29, verso 6. O título desse capítulo é Krishna e as Gopis se encontram. Algumas delas estavam se vestindo, dando de mamar a seus bebês ou prestando serviço pessoal aos maridos, mas todas abandonaram esses deveres e foram ao encontro de Krishna. Outras Gopis estavam jantando, lavando-se, colocando cosméticos ou aplicando kajal nos olhos. Mas todas as Gopis pararam de imediato essas atividades e, embora suas roupas e ornamentos estivessem em completo desalinho, correram em direção a Krishna. Aí vem o 8. Seus maridos, pais, irmãos e outros parentes tentaram detê-las, mas Krishna já havia roubado seus corações. Encantadas pelo som de sua flauta, elas se recusaram a voltar. Agora tem um significado. Esse foi o verso 8. Amanhã, 9. Algumas das jovens Gopis eram casadas e seus maridos tentaram detê-las. As mocinhas solteiras tiveram de lidar com seus pais, irmãos e outros parentes. Nenhum desses parentes teria permitido, em circunstâncias normais, que nem os cadáveres das jovens fossem sós à floresta de noite. Mas o Senhor Krishna já empregara sua potência interna e, por isso, todo o episódio romântico se desenrolou sem interferência. Então aqui nós temos parte do requinte da teologia Vaishnava. A teologia Vaishnava prescreve Deus como a pessoa suprema, o controlador supremo, o Ishvara, o controlador supremo, que está presente em toda parte, incluindo no coração de todas as entidades vivas, e também como o desfrutador. Como o desfrutador, ele abre a oportunidade de que todas essas entidades vivas que estão nos corações, todas
essas entidades vivas, as Jivatma, presentes nos corações das entidades vivas, em geral com diferentes formas humanas e não humanas, possam criar uma relação com ele. As relações podem ser diretas ou indiretas. Essas relações se chamam raças. E essas raças têm sua origem num lugar específico da manifestação cósmica espiritual, onde Krishna realiza suas atividades junto com as pessoas que são desprovidas de toda mácula de desejos materiais. Não, essas pessoas que se associam com Krishna não têm em seus corações, em sua mente, em sua inteligência, nenhuma mácula. Todo o seu corpo espiritual está voltado para o serviço amoroso a Krishna. Então, nesse lugar se desenvolvem as raças, as relações com Krishna. E essas relações podem ser Shantarasa, que é de neutralidade, como, por exemplo, uma simples pedra onde Krishna vai pisar. Às vezes elas derretem, embora sejam duras por natureza, só pelo contato com o pé de Krishna elas derretem de amor. Porque uma raça pode ser de neutralidade. Essa raça de neutralidade chamada Shantarasa, e Shanta, para todos nós, é o estado de paz interior que sentimos e que é comum nos brahmanas, naqueles que se dedicam ao cultivo de atividades no modo da bondade e de aprofundamento das razões da vida, dos propósitos e objetivos da vida. Eles desfrutam desse shanti, dessa paz interior, e eles se tornam shantas, são conhecidos como shanta. Mas, originalmente, essa palavra se refere à relação de neutralidade que as entidades vivas que compõem o cenário do mundo espiritual em Goloka Vrindavana, algumas entidades vivas adotam uma forma imóvel e aparentemente não viva para satisfazer e para compor o cenário das atividades de Krishna. Elas aceitam essa atividade para tornarem-se o cenário onde as atividades, os passatempos de Krishna vão ser realizados junto com outras entidades vivas, com outras raças diferentes. A raça básica para todas as outras raças, inclusive Shanta, é Dasya. Dasya raça. A Dasya raça é a raça de servo. Então a pessoa se põe na sua posição original, como um Jivera Krishna Dasa, a diva como um servo eterno de Krishna. Então esse Krishna Dasa, esse servo de Krishna, o que caracteriza essa ocupação de servo é a motivação da relação com Krishna. E a motivação se chama Dasya Rasa. Então essa raça se conjuga com todas as outras raças. E essa conjugação, que é chamada Rasa Sandhya, favorece as relações, favorece o que vai acontecer, os eventos, tudo mais. Aqui nós temos, no mundo material, e eu comecei na introdução da aula de hoje, explicando os eventos de natureza materialista que chamam e cativam a nossa atenção e nos mantêm cativos à plataforma material da vida. Os eventos como as festas públicas de Natal, festas populares como o Carnaval, e são eventos que atraem nossa atenção.
Essa nossa atenção e a nossa criatividade que ocorre aqui é pervertida, mas ela não é original. Ela é a perversão de um relacionamento que existe de fato, de prazer, de satisfação, de alegria comunitária, alegria coletiva, de festa popular. Nada disso é original desse mundo material. Não foi criado por alguém, festa popular tal, que foi inspiração do festeiro não sei quem. Isso é apenas uma inspiração da alma espiritual condicionada, e porque está condicionada, a inspiração dela vem de forma pervertida e ela cria algo pervertido. Uma imitação, vamos usar uma palavra bem moderna, uma imitação fake do que existe originalmente no mundo espiritual. Então essas raças, Shantarasa, que em Goloka Vrindavana compõe todo o cenário, faz questão de criar todo o cenário, também é baseada em Dasyarasa. E Dasyarasa se conjuga, cria uma raça Sandhya com o quê? Com Sakyarasa, que é a raça de amizade, com Vatsalyarasa, que é a raça de pai e mãe, com Madhuryarasa, que é a raça de amor conjugal. Então, se combina harmoniosamente. Podem observar que essa raça, embora exista pervertidamente dentro do mundo material, é uma perversão tão escancarada, tão absurda, que nós nem aceitamos. Podemos considerar, por exemplo, a escravização humana. Que um ser humano escraviza uma outra pessoa para que essa pessoa se torne seu servo. Essa é a perversão máxima do que pode haver da Dasya raça original. Então, quando nós falamos, hoje em dia, a mensagem de Prabhupada, quando apresentamos a mensagem de Prabhupada para as pessoas em geral e dizemos, nós todos somos servos de Krishna, imediatamente aquela pessoa liga a sua prevenção contra o abuso, a sua prevenção contra a tradição de abuso que existe dentro das relações humanas. E fica pensando, fica na segunda, pensando até onde vai essa atitude agora de servir sem que eu me torne um escravo explorado, abusado e explorado. E ainda bem, né, que temos uma inteligência material que funciona assim, porque dentro desse mundo material, se esse alarme não estiver ligado, estamos perdidos. Porque não é fácil ultrapassar ou transcender toda a criatividade da energia ilusória do Senhor para nos tornar pessoas cativas dessa própria energia ilusória, Maya. Então, nós precisamos sim estudar a história da civilização humana e ver como homens e mulheres, crianças, velhos e até os animais têm sido explorados e abusados em favor de caprichos mundanos, de desejos mundanos. Mas isso é perversão. Isso é perversão. Nós que estamos estudando agora o 10º canto, os passatempos de Krishna, as atividades de Krishna, precisamos entender que o que está se falando agora não é pervertido. É o sentimento original de amor. É a inspiração original para o serviço. É natural. Neste mundo não é natural. Há uma inspiração sim natural. Podem ver, vocês podem ver. Agora que a sociedade humana está se organizando nessa época pós-moderna da civilização, a sociedade humana está se organizando com
tanto conhecimento e tantas referências históricas, e a historiografia está disponível para qualquer pessoa que queira pesquisar em segundos, através da inteligência artificial, para que a gente fique esperto. Então, é natural que dentro desse mundo material, e é importante que dentro desse mundo material, nós possamos conhecer tudo isso como perversão. Porém, aqui dentro, de forma natural, nós não vamos encontrar a pessoa original a quem devemos servir. Por quê? Porque ele está encoberto pelo véu de sua Maya, como ele próprio declara no Bhagavad Gita. Para eles eu estou encoberto pelo véu da minha Maya, da minha energia. Por quê? Porque Krishna não tem tempo a perder para vir para o mundo material com coisas temporárias, com um prazer deturpado. Ele conhece o original. Quem gosta de situações fakes? Quem gosta de fantasia? Não é? Então, Krishna não está interessado nisso. O que é que ele faz para não abandonar as suas partes integrantes, que agora assumiram forma humana e diferentes formas dentro do mundo material? Ele dota de poder a sua parte integrante mais confidencial para o assunto de lidar com a criatividade humana e diz: minha querida Maya, por favor, tome conta dessas pessoas. E Maya, que é como aquele animador de criança que a gente contrata para festinha de criança, né? O Guru Krishna era isso, né? Dá para reconhecer nele essa vocação. Então, assim como a gente contrata aquele animador de criança, e nos circos tem o famoso palhaço, e por aí vai, nas cortes tem o bobo da corte, cada um com sua motivação material em diferentes graus. O mundo material tem a autoridade máxima em ilusão. Essa autoridade máxima em ilusão é a energia externa de Krishna, disponível para qualquer um de nós a qualquer momento. E ela não pode trabalhar com outras ferramentas senão as ferramentas dadas por sua autoridade, a pessoa suprema. Então ela trabalha com as suas ferramentas, que são Sattva Guna, o modo da bondade, Rajaguna, o modo da paixão, e Tamaguna, o modo da ignorância. Ela trabalha com esses três e com algumas normas de funcionamento, como, por exemplo, a lei do karma e as responsabilidades humanas, o dharma material. Então, Maya vai trabalhar com dharma, karma e guna e vai criar seus projetos que são pré-autorizados. Todos os projetos de Maya são pré-autorizados. Quantas vezes a gente chora e diz: como a autoridade autorizou isso? Ou seja, como isso pode ter acontecido? Como Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Com algum grau de lucidez, a gente chega chorando a essa situação, né? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que Deus me permite sofrer tanto? Quantas pessoas religiosas já abandonaram seus processos religiosos por causa de um grande e incompreensível sofrimento que ela atribui a Deus? Mas não é exatamente a ele. É a Maya trabalhando com o quê? Trabalhando com dharma material, karma material e guna material. Material aí tudo colocado para dar ênfase. Então, a energia material é invencível e ela é dotada de poder
pela pessoa suprema, então ela está com a bola toda, como a gente fala, como o Chandramukha Swami falaria. Ela está com a bola toda. Ela está completamente dotada de poder para agir dentro desse mundo. Não vamos poder contrariá-la. Podemos mudar de projeto. Ela aceita qualquer contrato nesse mundo material, desde que você assuma as responsabilidades. Porque como ela não pode trabalhar de uma maneira assim inteiramente livre, porque ela é energia externa de alguém, ela é, embora externa, ela é subalterna a alguém, e esse alguém só deu um dado limite de trabalho para ela. Então ela não pode deixar de dar sofrimento. Ou seja, ela não pode evitar completamente o sofrimento das pessoas. Então, na interação de Dharma, Karma e Guna, a pessoa se encontra com o sofrimento, nas esquinas da vida. Vai buscando a coisa mais maravilhosa, cria os melhores planos dentro das leis de Dharma, Karma e Guna. E aí, quando ela menos espera, o negócio começa a degringolar. Todo o seu projeto começa a dar errado. E começa a vir as preocupações, depois problemas, as perdas, depois sofrimento absoluto dentro desse mundo material. Isso se deve à avidya, à ignorância de como funciona o mundo material. Isso se deve a uma negligência absoluta de ler o manual de funcionamento do mundo material. Estamos usando uma energia sem ler o manual, sem saber quais os limites. Então, vamos nos expor a uma parte do que não esperávamos. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para desfrutar. Então, nos encontramos nessa situação. É tenebroso. Agora, é uma questão de ler o manual. Quando a gente vai lendo o manual, vai aprendendo a mexer com essa energia. Assim como quando a gente compra qualquer eletrônico e lê o manual e fica super feliz quando descobre uma coisa a mais. Ganhei de presente um carro em São Paulo e vim viajando de São Paulo para aqui com o Tomás. Um belo dia, Tomás apertou um botão e saiu a tela da câmera de ré. E ele disse, olha isso aqui. Eu estava do lado, olha isso aqui, tem isso aqui também. Tem isso. A gente nem sabia. Foi uma coisa positiva. Não era a hora de usar a tela, mas saiu um negócio que a gente nem sabia que tinha. E foi, a partir daí, a gente aprendeu a mexer. Esse botão tira a tela. Se apertar de novo, a tela entra outra vez. E depois, de alguma forma, apertamos outro botão e uma vez colocamos a ré e saiu de automático. Lembra disso, Tomás? Saiu automático e a gente agora já estava usando até automaticamente a tela da ré. Então, isso é o mundo material. A gente vai através de experimentos descobrindo o funcionamento do mundo material. E tem sofrimentos. Felizmente não quebramos a tela usando errado, mas poderíamos ter feito algo. Muitas vezes ocorre isso, né? Sem saber a gente quebra antes da hora de usar. Então, o manual para esse mundo material foi dado junto com uma outra personalidade que se encarregou de prover as formas para as entidades vivas nesse mundo. Senhor Brahma. Brahma, Tene Brahma Hrida. Brahma recebeu dentro do seu coração todas as instruções e ele não guardou para si. Ele sabia da importância do manual.
Ele sabia da importância do conhecimento transcendental. E ele passou para o seu filho, Narada Muni. E Narada Muni passou para Vyasa. E Vyasa pensou, eu posso usar essas energias e produzir livros. Eu posso fazer esse conhecimento escrito. E decidiu, então, fazer isso. Mas nessa decisão, Vyasa pensou, é muito conhecimento. Vou dividir. Vou particularizar o conhecimento. Vou dividir o Veda em 4. Vou fazer os 4 Vedas. E vou colocar acessórios para os Vedas, os Vedangas, as partes integrantes dos Vedas. E assim ele compôs a literatura védica com gênero literário, tudo da melhor maneira. Este livro que lemos hoje é gênero literário Purana. Purana significa que a filosofia é apresentada por histórias aleatórias, histórias inspiradas pelas diferentes partes do tema. À medida que o tema vai surgindo, histórias importantes vão sendo acrescentadas e coletadas e acrescentadas. Pelo menos uma delas é uma história alegórica, inventada. E foi inventada pela pessoa mais certa, Narada Muni, que é a história do rei Purandjana. Narada Muni vai se encontrar com um rei chamado Pratina Barhisat, 4º canto do Bhagavata. E Pratina Barhisat era um rei que vivia com muita prosperidade, como a gente recebe nos cartões de Natal, né? Feliz Natal e próspero Ano Novo. Ele tinha muita prosperidade no reino. Então, Narada Muni pensou, foi lá e foi recebido da maneira mais requintada em termos de etiqueta de recepção de um convidado ilustre. Narada Muni entendeu, esta pessoa é culta, ela sabe como receber um convidado ilustre. E eu estou aqui sendo recebido como um convidado ilustre. Pela etiqueta dele, eu não posso furar a etiqueta do convidado ilustre. Como eu vou dizer para ele que em todo o cálculo dele existe um erro? Narada Muni pensou, como eu vou dizer que a prosperidade dele está baseada na teologia da prosperidade e que essa teologia da prosperidade inibe a compreensão de Deus como desfrutador. E os yagyas, os sacrifícios, são feitos para pessoas intermediárias a Deus, aos semideuses. Não são feitos, os yagyas, não são feitos para a suprema personalidade de Deus. Como eu vou dizer isso para ele? Naquele estado de inspiração para cumprir com o seu dever espiritual, para cumprir com a honra de ter recebido diretamente de seu pai o conhecimento transcendental, ele disse, eu vou inventar uma historinha aqui agora. E inventou a história do rei Purandjana. E colocou na personalidade de Purandjana tudo que ele queria, de defeito, todos os defeitos que ele queria apontar para o rei Pratina Barhisat. E o rei Pratina Barhisat sacou, compreendeu isso e se reposicionou, deixando as atividades fruitivas prescritas na seção Karmakanda dos Vedas e buscando as atividades recomendadas na seção Upasanakanda dos Vedas, que inclui as atividades de Bhakti. Então, este mundo material funciona como uma perversão do mundo espiritual. Mas o que acontece sem perversão também deve ser motivo da nossa curiosidade, né? Não vamos ficar somente
esperando as motivações materiais. E como é originalmente? Esse é o ponto em que nós nos encontramos no Bhagavata, no seu 10º canto. Nos encontramos nesse ponto já com a busca dos passatempos originais não pervertidos de Krishna. Onde as entidades vivas, como essas moças que foram descritas aqui, que tinham bebês, e qualquer mãe, qualquer pai, pelo menos qualquer mãe, pode entender as necessidades dos bebês. Nem todo pai tem pai que põe o travesseiro no ouvido assim e vira para o lado. Mas a mãe não faz isso. A mãe vai lá e ouve o choro do bebê e vai atender o bebê. Mas todas essas pessoas sabem o que é deixar os seus bebês por alguma razão. Elas deixaram seus bebês, seu dharma material, por escutar a flauta de Krishna e pensar: Krishna está no Sevakunja e eu vou para lá me encontrar. Vou sozinha, não tenho nenhuma amiga para ir comigo, não tenho nenhuma manjari, que são as meninas ajudantes, não tenho uma manjari para ir comigo. Eu vou só e vou pela floresta e vou floresta adentro. Cada uma delas pensava: estou indo só. E quando chegaram lá, encontraram com Krishna. E continuaram pensando que estavam sozinhas. E Krishna se multiplicou e dançou com todas. A onda era dançar. Antes da dança vai rolar uma repreensão, uma reflexão acerca do que é matéria, do que não é matéria. E elas vão dar show de cultura. Elas vão dar show de conhecimento espiritual. As gopis vão dizer exatamente quem é Krishna. Vai dizer, não há erro algum em que nós, como almas espirituais, nos associemos com o todo completo que os Upanishads dizem, que do todo completo emanam unidades completas. O completo permanece completo. As unidades caem em ilusão, procurando sua completude nesse mundo material, sua cara metade, sua metade da laranja, tem muitas outras, sua alma gêmea, mas são unidades completas. Mas, devido a contato com a natureza material, saem procurando completar o que não precisa ser completado. Essa é parte do jogo da natureza pervertida desse mundo material. Então, essas meninas não estão cometendo nenhum tipo de erro. Essas jovens estão atraídas pelo objeto original de prazer. E elas estão fazendo isso em Vrajabhumi, Vrindavana, na Terra, no planeta Terra. Elas estão fazendo isso aqui. Para quê? Para que sirva de exemplo. De quê? De raça. Que é raça? Falamos no começo, relacionamento. De que raça? Madhurya raça. A Madhurya raça, às vezes, também se manifesta como Parakya raça, que é a parte mais refinada de Madhurya raça, que é a relação de amante. Então, essas gopis vêm para demonstrar como isso é possível dentro dos padrões éticos e morais de Bhumi, do planeta Terra, da sociedade humana vivendo no planeta Terra. E elas vêm para motivar-nos não a não cumprir com os dharmas materiais. Elas vêm nos ensinar a cumprir com os dharmas materiais e não abandonar o dharma supremo, o contato com a pessoa suprema. Elas cumprem tudo. Pode ver, elas estavam fazendo tudo o que precisavam fazer. Naquele momento que ela ouviu a flauta, disse: aqui é o meu limite, aqui para e aqui eu vou. Todos nós precisamos identificar qual é o nosso limite de envolvimento com o mundo material. E chegando nesse limite, podemos dizer:
aqui ficamos nesse limite, mas a minha consciência deve estar inteiramente integrada à consciência de Krishna. Eu devo inundar a minha consciência com a consciência de Krishna e deixar que a consciência de Krishna prevaleça. Aqui é o meu limite. Esse também é um exemplo da história do rei Pratinabarhisat, que o rei Pratinabarhisat vai ouvir de Narada Muni. Então, essas relações, todas, raças, se conjugam positivamente com Dasya Rasa, certo? Na atitude de servir. Lembram que eu falei que as pedras de Goloka Vrindavana, que são grosseiras, imóveis, que parecem não ter vida ou consciência, se derretem quando entram em contato com o pé de Krishna? Isso é, no mundo espiritual, as pedras e os objetos inanimados são também animados, possuem anima, que em latim significa alma. Têm alma, elas são almas que assumiram aquele siddha-deha, aquela forma externa da própria alma para compor o cenário dos passatempos de Krishna. Isso é siddha-deha. Siddha significa função específica. A pessoa, no mundo espiritual, desenvolve siddha-deha. Deha é corpo. Corpo com função específica. De quê? De servir a quê? A lila exclusiva de Krishna. Confirmado. Terminou, é o horário de terminar mesmo. Então pronto, todas essas raças se conjugam. E também pode haver raças incompatíveis. Isso é chamado de raça-bassa. A incompatibilidade das raças. Um exemplo clássico de raça-bassa é a raça de pai e mãe, Vatsalya Rasa, com a raça de Madhurya Rasa, amor conjugal. Não combina. É raça-bassa. Sempre é raça-bassa. E tem raça-bassa em diferentes particularidades também. Mas isso é então o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a teologia mais confidencial existente dentro de Bhumi, o planeta Terra, para uma pessoa compreender a relação com a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Obrigado a todos vocês, todas as glórias a Srila Prabhupada.